Beleza, pessoal, vamos recomeçar aqui o segundo bloco. E aí, queria só lembrar vocês aqui o exemplo que eu falei do cara entregador de pizza. Ele está aqui no nível da operação, né? Na verdade, eu estava citando ele aqui em transição. O que ocorre é o seguinte: você já tem como cliente avaliar os aspectos de utilidade e garantia do cara que foi entregar a pizza. A mesma coisa são os serviços da TI. Tá? Então, nesse momento, a gente pode dar um feedback imediato para avaliar lá, olha, bicho, resolve a questão do acordo de nível de serviço, porque extrapolou o tempo acordado, era meia hora da entrega da pizza e você entregou ela em 2 horas. Ou então o serviço lá, o cloud, estava previsto fornecer backup dele e num determinado problema que você teve, você não conseguiu restaurar aquele serviço a contento. Então, não atendeu às expectativas. Tá? Então, nesse momento que você vai propor, através desse feedback, essa alteração. Tá bem? Então, é no nível da operação. Ele está aqui. Ele está fornecendo já o serviço já está em operação. Tá certo? É a mesma coisa de um serviço de TI. O cliente já está interagindo, o serviço está sendo fornecido, está no nível da operação, tá em produção. Então, o cara que vai entregar a pizza para mim, fazendo um relacionamento com a TI, está fornecendo um serviço, eu já consigo medir o fornecimento daquele serviço ali. E aí eu vou propor tem como, através desse feedback imediato, ter uma requisição de mudança, tá certo? Então, através desse feedback, eu posso ter uma entrada que vai gerar na transição uma requisição de mudança. E essa requisição de mudança, tá certo? Ela vai ser avaliada e ela vai ter avaliação de aspectos dessa transição, dessa mudança. E quando ela for avaliada, tá certo? Na verdade, o que acontece é o seguinte, ó, esse feedback vai me gerar uma necessidade de mudança, e essa necessidade de mudança vai me gerar um pacote de serviço aqui para implementar essa mudança, que é uma requisição de serviço. Essa requisição de serviço, que foi o que avaliou a mudança e gerou ali um pacote de implementação, ela vai ser colocada em prática. Então, o entregador de pizza que teve o feedback do cliente sobre o aspecto do tempo de serviço, da garantia, utilidade e garantia, ele vai avaliar lá e na próxima entrega, ele vai avaliar a mudança, qual vai ser o risco, o impacto que eu vou ter se eu pegar outra rota para chegar lá naquele bairro com a pizza. Então, ele vai ter que avaliar todos esses aspectos. É na transição que ele vai avaliar. Tá certo? E aí você vai avaliar a mudança no seu ambiente da infraestrutura, tá? Seja de um serviço novo ou de um serviço modificado. Aí é o caso do entregador da pizza, que vai pegar outra rota para tentar chegar mais rápido no cliente. Ele vai estar fazendo a operação, a execução dessa atividade de acordo com o que ele planejou de mudança. Eu vou pegar outra rota aqui. Aí o gestor da infraestrutura disse assim, não, agora a gente vai implementar esse pacote de mudança dessa outra forma aqui. Porque da forma que foi feito, o feedback que foi dado lá da operação não foi legal. O cliente, como interage com a operação, com o executor, quem que é o executor? É o técnico. Tá? No caso do entregador da pizza, é o entregador. Né? No caso da pizza, o serviço, o entregador. Então, o que acontece? Teve um feedback imediato do cliente e aí gerou uma necessidade de mudança do serviço. Para a TI, a gente vai implementar aquilo como? Avaliando a mudança, o impacto que terá o risco, tá? o risco de uma mudança. Então, o entregador de pizza vai avaliar, ou ele, ou o gestor dele, né? Se ele pegar outra rota, se ele mudar, ao invés de ir de bicicleta, agora ele vai de moto, né? Ou vai de carro, ou ele ia de carro, agora vai de moto. Então,
esses aspectos do risco pode fazer com que fazer o uso de algum outro equipamento, de algum outro recurso, tenha um impacto no serviço de forma geral. Vai demorar mais, ou vai ser mais rápido. Então, isso daí, quem faz é a transição. Só que, quando foi feita a transição, avaliado, testado, olha, entregador de pizza, agora você não vai de bicicleta mais, você vai de moto. E aí você vai executar. Então, tudo que foi planejado no pacote de serviço, você definiu, e essa transição vai fazer com que você implemente na infraestrutura melhorias. E aí você vai ter uma requisição de serviço. Vai ser a implementação daquilo ali. Não é uma requisição de mudança. Você não está pedindo para que mudem. Você não está pedindo, olha, entregador de pizza, você executou, na sua operação, você foi infeliz, você está tendo um processo que não está legal, melhore isso daí. Então, você tem uma demanda que gera, daqui da operação, vai gerar uma requisição de mudança. Mude. Ao invés de você vir de bicicleta entregar, venha de moto, mais rápido. Você está atravessando a cidade todinha. Então, esses aspectos aqui, na transição, vai avaliar isso daí. Agora, eu vou ordenar que o entregador de pizza vá de moto. Beleza. Agora, ele vai implementar isso daí. Ele vai pegar a moto dele e vai passar a usar. Os processos dele, agora, contemplam ir de moto e não mais de bicicleta. A mesma coisa da TI é um processo que fazia uma coisa, operacionalizava um serviço de uma forma, agora ele foi operacionalizado de outra, foi melhorado. Então, essa percepção aqui o cliente vai ter. O cara vai entregar mais rápido, porque agora está vindo de moto e não de bicicleta. O serviço está com uma velocidade melhor de fornecimento do web service, do home banking, porque foi mudado o data center. O serviço estava num servidor, agora está num data center com mais recursos. Então, essa mudança foi feita uma requisição de mudança, tá? E foi gerada uma requisição de serviço para implementar essa mudança. Tá certo? E aqui, na operação, o cliente vai ter esse feedback, tá? Vai poder avaliar a garantia e utilidade. E vai dar esses feedbacks. Quem vai se preocupar com isso aí? Lembra lá do dono do processo e do gerente de processo. Então, eu vou ter o gerente de processo de operação. O gerente de processo. Na operação, pessoal, pode ser diversos gerentes. Tá? Só que esses gerentes, eles reportam a um gerente que é o dono do processo todo. O processo de operação, eu vou ter lá o dono da operação. O dono do processo de operações. Esse cara ele é responsável pelo serviço como um todo. Pela qualidade dele. E esse cara, ele sabe do cliente quando o cliente vai lá e diz, olha, não está legal. Os executores desses trabalhos, ou os coordenadores, que são os responsáveis pela execução, tá? Eu vou ter um gerente de processo. Então, o gerente técnico, da área técnica, por exemplo, ele tem diversos técnicos ali, diversos operários, que vão executar as atividades. Tá? Execução, operação. E aí, se porventura não estiver legal, esse gestor da operação vai poder avaliar. Tá? Porque embaixo tem gestores de processos que vão estar dando esses feedbacks para ele. É o entregador de pizza que foi lá entregar e o cliente reclamou, ele vai reclamar, vai passar esse feedback para o gerente de processos dele, certo? O gerente de processos dele, que é aquele cara que coordena todos os entregadores de pizza, ele vai pegar e vai dizer assim, agora a gente vai poder ir para aquele bairro lá, pega em tal rota. Agora, né? Pega em tal rota. E aí esse gerente de processo, ele vai poder passar um feedback para o gerente, para o dono do processo, para avaliar que todos os outros gerentes, todos os outros processos ali que ele tem interação, que ele está preocupado em fornecer garantia e utilidade. E que realmente o dono do processo, que é o dono da operação em si, ele tem a ciência disso daí e possa ele, dono do processo,
passar essa informação aqui para o gerente de transição, avaliando lá, ó, olha, é necessário comprar, investir em motos, mais motos, porque nossos entregadores vão passar a usar motos e não bicicletas. Então, é um processo em cadeia, né? Que aí o gerente de transição vai ter que avaliar como é que isso aí pode ser colocado em prática, sem impactar nos outros serviços. Tá? Beleza. Na TI, aí vocês contextualizam aí um cenário, né? Que o gestor de operações, tá? Ele vai estar conduzindo todos os trabalhos técnicos e esses trabalhos vão gerar feedbacks. O cliente vai estar usando aquele serviço, vão estar demandando da operação através do Service Desk, por exemplo, que é o serviço, a central de contatos com o cliente, que vão ter lá reclamações, incidentes, problemas, né? Que vão dar subsídios, informações aqui para os gestores do nível de operação, que vão poder requisitar uma mudança naquele serviço. Tá? Essa mudança, ela pode ser feita através aqui desse canal aqui. É uma melhoria contínua. Aí ele pode ser avaliado no quesito estratégico, ele pode ser redesenhado totalmente, tá? Pode ser redesenhado. Então, por exemplo, tinha sido feito o desenho do fornecimento de um home bank e contratado um link, certo? E esse link não está sendo mais suficiente, vai ter que ser contratado um outro link. Então, pode ser feito isso aí, tá? Esse redesenho. Vamos usar um outro link. Como é que esse outro link ele pode ser colocado no ar, ativo, sem impactar os serviços? Porque aquele que está no ar, aquele link que está em operação, o cliente não está satisfeito, não está gerando utilidade e garantia. Então, essa requisição de mudança pode vir através da melhoria contínua, que vai ser feito um redesenho para ser visto qual link vai ser o melhor adequado para aquele cenário, porque eu tenho uma demanda aqui de determinados clientes, tá? Eu tenho que estar alinhado com a estratégia. E aí, quando aquele novo link for colocar no ar, eu tenho que fazer uma transição dele. E essa transição, quando for colocada em produção, os gestores aqui vão poder passar feedbacks imediatos. Tá? Esse feedback imediato vai servir como uma lição aprendida para que, quando eu for fazer lá requisições de serviço que forem o resultado dessa mudança, né, dessa avaliação, dessa transição, então, quando eu for fazer essa transição do serviço, essas lições aprendidas vão melhorar para que eu não cometa aqueles mesmos erros. Tá? Mas por quê? Porque eu tenho esse feedback imediato da operação. Tá? Seja ele porque o técnico, quando for implementar um determinado pacote, ele viu lá, olha, quando desenharam aqui, fazer essa transição, essa implementação dessa forma não está legal. Certo? Vai dar merda. Ou então, implementou porque não, todos os riscos que eram para ser avaliados aqui na transição não foram levantados, e aí um determinado problema surgiu. Eu vou ter que como passar um feedback aqui da operação, quando estava lá implementando essa mudança, de forma imediata. Tá? O Carlos perguntou aqui, ó, o dono ele é o responsável pelo processo ou pelo serviço? Carlos Roberto, processo e serviço, eles têm, como eu falei anteriormente, uma proximidade muito grande de conceito, tá certo? O serviço, ele é o que o cliente ele vê, tá? Ele não pega no serviço, mas ele interage com o serviço. Então, por exemplo, o entregador de pizza vai fornecer um serviço para mim de entrega. Eu sei que durante todo o ciclo daquele serviço, ele só existe enquanto o entregador está vindo me entregar. Depois que ele me entregou a pizza, não tem mais o serviço. Já foi feito o serviço. Eu vou avaliar aqueles aspectos
como tendo sido positivos ou negativos, tá? Então, eu tenho expectativas que teriam que ter sido atendidas. Se elas foram atendidas, ok. Se não foram, então pode ser que eu dê um feedback para ele ali imediato, certo? O entregador de pizza chegou 2 horas depois da pizza. Então, quando eu liguei para lá pedindo a pizza, ele disse, olha, em meia hora a gente já está com a pizza aí. Ou então no site estava lá dizendo, né? Você comprou uma mercadoria na internet e aquela mercadoria tinha um prazo lá de chegar em 7 dias. Já fazem 20 dias. Então, os requisitos que foram colocados ali, que você, cliente, comprou aquele item que agregava valor para você, nos aspectos de utilidade e garantia, o serviço foi prestado. Ele chegou, aquele item lá para você. Tá? O serviço foi fornecido, foi prestado. Mas com os aspectos da qualidade, alguns itens podem não ter sido atendidos durante a execução daquele serviço. Tá? O serviço ele é visto pelo cliente. Os processos não. Essa que é a diferença. Então, o serviço ele é intangível. Você não toca nele. Você toca no produto que chegou para você, que foi prestado, tá? Que tem valor para você. Isso é tangível. O processo também, ele não é. Você não pega o processo. Podem ter diversos processos para entregar uma pizza. Então, o motoqueiro pegar lá a moto, pegar a pizza ter sido feita, né? Um processo de fazer a pizza, o processo de pegar a moto, de pegar todas as pizzas, de pegar os bairros que vão ser entregues e mandar. O cara vai lá, beleza. Tudo isso não é enxergado pelo cliente. Os processos, tá? Eles são da entidade, do fornecedor. Já os serviços, ele já tem um item de abstração, vamos dizer assim, que o cliente ele tem interação no sentido de avaliar. Então, o cliente, na hora de avaliar o serviço, ele está avaliando o serviço, não os processos. Tá certo? Fique bem claro isso daí. É questão até de prova. Eu trouxe uma questão que traz isso daí. É linda ela. Linda, linda. Então, olha só. Quando o cliente chega e vai te apontar lá que você não está fornecendo algo com qualidade, seja um serviço genérico ou um serviço de TI, o cliente está avaliando utilidade e garantia do serviço, não do processo. Porque quem avalia o processo é o próprio fornecedor, é o próprio cliente, desculpa, o próprio fornecedor, é quem executa ele. Ficou claro essa diferença aí? Mas os processos e serviços, eles têm uma interação. Tanto é que um serviço, ele é fornecido, um dos componentes para fornecimento do serviço são processos. São pessoas, processos e tecnologia. Tá? Então, quando você pergunta aí, o Roberto perguntou lá, o dono, ele é o responsável pelo processo ou pelo serviço? Então, o dono do processo, eu estou falando dos aspectos do fornecedor do serviço. Então, ele é o gerente que vai avaliar, por exemplo, que quando o cliente reclamou do tempo da entrega daquele serviço, ele vai avaliar os aspectos dos processos. Por que aquele cliente recebeu a pizza 2 horas depois e não em meia hora? Então, ele vai ter que melhorar esses aspectos. Então, ele vai, como dono do processo, dar feedbacks para o negócio. Tá? É o dono da empresa lá, o empresário que abriu a pizzaria, de chegar lá para o gerente, o dono daquele processo das entregas, e avaliar lá. Tá? Então, você vai ver que, no nível estratégico, o valor e a garantia do fornecimento daquele serviço, nesse aspecto, não gerou a expectativa do cliente, não gerou valor. Tá? Nesse quesito. Então, pode ser melhorado os aspectos do processo para o fornecimento do serviço, que o processo é um componente do serviço. Tá certo? Aí, você pergunta também lá, né? Cada processo vai ter um gerente e um dono que está acima de todos os gerentes de processo. Olha só, depende do tipo de negócio. Tá? Então, a gente pode ter
um negócio complexo, uma estrutura complexa, que precise ter o dono do processo, é o cara que vai estar cobrando de todos os outros gerentes de processos. Tá? O dono do processo vai ser um gerente maior, tá? Vai estar acima do gerente dos processos. Então, o gerente dos processos podem ser coordenadores de atividades distintas. Então, por exemplo, numa fábrica, o dono do processo da fabricação do carro. Beleza. Aí eu tenho diversos gerentes, tá, de processos. Então, esses gerentes de processos vão reportar ao dono do processo geral. E aí eu vou ter uma equipe que vai ter um gerente de processo. Aquela equipe cuida, por exemplo, da montagem do motor. Ok. A outra equipe tem um outro gerente de processo que ele cuida dos processos da linha de montagem da carcaça do carro. O outro gerente de processo de pintura, tá? De funilaria. Então, esses gerentes, eles vão ter equipes, vão ter pessoas ali que vão executar aquelas atividades daquele processo. Tá? E aí, como coordenador dessas equipes, esse que é o gerente de processos, ele vai ter que avaliar, ele vai ter que entregar aquele pacote de atividades com garantia e utilidade. Para quem? Para o cliente. Só que quem vai cobrar desses gerentes embaixo, o gerente da funilaria, o gerente de pintura, o gerente de motores, vai ser o dono do processo em si. Porque vai ter que ter um cara que ele vai ter que ser responsável por todos os outros gestores embaixo. Tá? Isso no nível de operações, né? Da montagem. E no nível de pacote ali, da funilaria, da pintura, da montagem do motor, eu posso ter um gestor ali também, que ele vai estar coordenando as atividades embaixo. Tá certo? Ele, claro, ele tem uma responsabilidade com a entrega, mas ele está preocupado na execução das atividades, tá? De acordo com o que foi planejado. No nível macro, um pouco mais acima, existe aquele dono do processo que ele está preocupado com a geração de valor. O cara que é o gestor do processo, ele está se preocupando em executar o processo, tá? De acordo com o que foi desenhado. Às vezes o cenário é muito complexo, que ele ali, naquele nível, ele não consegue avaliar naquele nível que vai gerar valor para o cliente. Tá? Então, nesse caso que tem o gerente de funilaria, gerente de pintura, o gerente de motores, o gerente de processo de cada um deles, ele vai entregar aquele pacote ali. Tá? Quando o carro todinho estiver já montado, aí o gerente, que é o dono do processo, vai avaliar o valor. Ele vai olhar o carro todinho, vai inspecionar e vai validar. Opa, isso aqui gera valor. Tá? E está num nível mais acima. Então ele vai poder, que é o dono do processo, ele vai poder cobrar todos esses outros gerentes abaixo dele sobre aspectos técnicos que ele desenhou, ele alocou responsáveis por cada uma dessas sub-áreas. Então ele é o dono do processo. Eu, como dono, eu vou ser cobrado pela fabricação do carro, por exemplo, tá? Na minha linha de montagem. E aí eu dividi. Vai ter uma equipe que vai ser da funilaria, outra equipe vai ser da montagem dos motores, outra equipe vai ser da pintura. Beleza. E aí eu vou poder cobrar desses caras. Eu montei essa equipe, tá? E esses coordenadores de cada sub-área têm as equipes deles e as pessoas e os papéis definidos, tá? Então a relação é essa daí. Buscando comparar com a TI, o que a gente tem? Eu tenho o dono do processo, tá? Ou dono do serviço. Então eu posso ter sim o dono de um serviço, tá? O serviço que vai ser fornecido, por exemplo, vai ser o de cloud. Beleza, contrate o cloud na nossa empresa. Joia. Qual é o serviço para o cliente? É o cloud. Eu vou ter um dono daquele serviço. Tá? O dono do serviço, tá? Pode ser o dono do processo também. Pode ser. O que eu quero informar para vocês é que embaixo dele eu posso ter diversos processos acontecendo.
para o fornecimento daquele serviço. Então, para fornecer o cloud, eu vou ter uma equipe técnica, eu vou ter uma equipe de projetos, eu vou ter uma equipe de operações para fazer backup, fazer requisições dos serviços, né? Para poder manter aquele cloud funcionando. Tá joia? Então, eu vou ter o gerente, o dono do processo, tá? Ou o dono do serviço, que seja. E aí, essa relação entre gerente de serviço, tá? Que pode ser o dono, é que o dono ele vai cobrar desses subprocessos essa execução com qualidade, porque ele é o dono, ele responde sobre os requisitos de nível de serviço definidos, tá? E dentro do serviço em si tem diversos processos. E cada um desses processos eu posso ter coordenadores, tá? Posso ter também donos. Então eu posso ter o gerente de serviço do cloud e eu posso ter, tá, donos de processos. E cada um desses donos de processos, dos processos, eu posso ter dentro subprocessos, tá certo? Que vão ter responsável pela execução. E aquele meu serviço, ele tem diversos, pode ter diversos donos de processos, de diversos processos. O processo de projetos, né? O gestor dos projetos. Então, os projetos que são feitos na empresa, ele tem uma forma de ser conduzida. Tá? Então, eu vou montar ali, tá? Eu vou ter gestores desses projetos. Tá? Então, esse aspecto, essa área tem um dono. Pode ter um dono, tá? Que não é necessariamente o gerente do serviço. Outros aspectos, a área técnica, a área de operações, o service desk, cada um desses pode ter o dono daquela área ali. E ele vai estar sendo responsável por dar valor àquele aspecto ali. Tá? E o gerente do serviço, ele pode ser o dono, tá, do serviço ou dos processos como um todo. É igual aquele exemplo que eu falei do carro já montado. Pode ser o gerente do serviço, de fornecimento do carro montado já, ou o dono de todo esse processo. Agora, isso não impede de ter outros donos de subprocessos. Ficou claro aí essa definição para você? Entre ser o dono de processo e ser o accountable, né, que é dono do processo, ou ser o responsible, né, o responsável pela execução dos processos? Consegui? Ou ainda está na dúvida? A gente pode pegar outros cenários aí. Roberto? Pessoal, caiu, foi? É porque ninguém respondeu, aí eu pensei que tivesse caído aqui, que tivesse travado a minha tela e todo mundo não tivesse desconectado. Tá? Pessoal, tá tranquilo aí esse conceito de serviço, processos? Processo é parte dos serviços. Como você implementa os serviços. É um componente do. Tá? E em relação aos donos desses processos, ou dono do serviço, ele é responsável pela qualidade, pela geração de valor. Ele é responsável pela utilidade e garantia. Mas ele pode ter embaixo outras equipes. Tá? Beleza, vamos lá. Para a ITIL, aí ele tem aí, ó, tá? Esse modelo do ciclo de vida, que estão todos aqueles estágios, aquelas etapas que eu falei para vocês. A estratégia, tá certo? O desenho, transição, a operação e a melhoria contínua. Tá? Então, existem algumas inferências sobre esses aspectos desses estágios, certo? Então, são essas aí, ó, as inferências. A fase estratégia de serviço é o eixo, ou seja, ele é o núcleo de todos os outros processos, porque todos os outros devem estar alinhados com ele. Digamos que ele é o pilar,
tá? Ele é o eixo. Então, todo mundo tem que estar alinhado com a estratégia. A saída, tá, de um estágio desses daí, qualquer que seja, ele tem como entrada outro processo, tá? Então, por exemplo, a estratégia de serviço, quem é que tem o próximo processo que está mais próximo dele? É o desenho. Então, o serviço vai ser desenhado para estar de acordo com o que foi a estratégia da empresa, sobre os aspectos da expectativa, tá? Sobre o aspecto do padrão, do posicionamento e do plano estratégico da empresa, tá? E o desenho vai estar, a saída do desenho, o que foi desenhado como serviço, vai ter como entrada na transição. Vai ser desenhada a transição, os aspectos relacionados a riscos de se colocar aquele serviço em operação. Feito aquela estratégia de transição, aí a gente vai ter que colocar esse serviço em operação. Aí entra a requisição de serviço. Tá? Foi desenhado como que era o serviço, foi verificado, testado e aprovado como aquele serviço vai entrar em operação sem impactar, ou então tendo mitigado os impactos dele. E aí a gente vai colocar ele em produção, alguém vai implantar aquele serviço lá. Tá? Então esse processo de ir para frente, tá? Isso aí são inputs que acontecem para a implementação, tá certo? Então, por exemplo, a estratégia ela foi montada e a implementação dela é o desenho ser feito de acordo com o que foi a estratégia. Já o desenho, ele vai ter uma saída que a entrada vai ser implementar uma estratégia de mudança. Beleza. Feito essa estratégia de mudança, a saída da estratégia de mudança vai ser a entrada da implementação disso aí em operação. A saída da operação, ou seja, o que foi produzido, isso aí é para o cliente. Tá em operação com a única finalidade, o cliente. Então essa é a interface que o cliente tem com o serviço. O cliente interage com os serviços, não com os processos. Ponto. Beleza. Nesse momento, podem ter como saída dessas operações uma entrada na melhoria contínua, tá certo? Vai dar a operação da entrada aqui na melhoria contínua. Tá? A estratégia deu entrada no desenho, o desenho deu entrada na transição, a transição na operação, a operação na melhoria contínua. Tá? Que volta lá para o início, para a estratégia. Tá? Ou a melhoria contínua ela vai interagir com todos os outros estágios no desenho, para melhorar o desenho. O desenho não foi legal. Quando o desenho foi feito, na hora de fazer a transição, aqueles requisitos que foram levantados no desenho talvez tenham sido insuficientes, ou então o desenho foi feito de forma incorreta. Isso vai ter impacto direto na forma como vão ser conduzidas a transição daquele serviço. De repente, falta alguma informação que não foi desenhado corretamente. Tá? E aí, essa melhoria contínua, tá? Ela vai avaliar esse aspecto e pode retornar lá para o desenho para ele ser refeito. É uma reengenharia. Tá? A mesma coisa na operação. Por exemplo, a operação foi feito a implementação e na implementação foi visto aspectos que não deveriam ter sido gerados de forma negativa, porque na transição, lá quando foi avaliado o risco de se colocar um serviço novo ou modificá-lo, aquele aspecto ali, ele gerou um impacto negativo. Tá? Então, isso aí é avaliado. E notem que a melhoria contínua, ela abarca todos os outros. Por isso que ela está mais fora, né? Está mais fora. E está mais no centro
a estratégia. Tá? Por que a estratégia está mais no centro? Porque todo mundo está alinhado com ele. Tá? Com a estratégia está alinhado o desenho, está alinhado a transição, está alinhado a operação e a melhoria contínua também. Porque, vamos lá, foi avaliado que tem uma necessidade de melhoria em um determinado processo. Tá. Só que essa melhoria no processo tem que estar alinhado com a estratégia de serviço. Tá? Porque na estratégia, onde tem lá, por exemplo, o recurso financeiro definido, a demanda, se eu não tiver esse alinhamento, de nada adianta eu saber, por exemplo, que o entregador de pizza agora tem que usar moto para entregar a pizza, mas não tem dinheiro para comprar as motos. Certo? Não tem como investir nisso daí agora. Tá? Então, o nível estratégico, ele definiu lá, naquele negocinho lá, aquela pizzaria que foi aberta, ele definiu lá que o dinheiro que tinha para investir era aquele, no nível estratégico, e todo mundo que está embaixo vai ter que estar alinhado com aquilo ali. Então, se eu identifiquei uma oportunidade de melhoria para fazer isso lá na operação, e aí foi visualizado que, de repente, pode ser comprado moto, de nada adianta eu saber que tem essa demanda, existe essa requisição de mudança, mas eu não tenho estrategicamente como implementar ela. Tá? Então, notem que no nível estratégico foi definido tudo isso. Então, a melhoria contínua, que está mais fora aqui do ciclo, mais afastado, que abarca todos os outros processos, todos os outros estágios, né? Não vai poder implementar isso daí. Não naquele momento, pode ser no futuro, né? E aí, pessoal, olha só esse outro quadro aqui, tá? Para vocês, que ele é interessante. Vamos lá. A gente tem aqui a estratégia, tá? Que ela é a governança, tá? No nível de ITIL do V3, a gente tem ela como sendo o quê? A definição das estratégias, das políticas, dos padrões. Para quê? Para atender às expectativas. Tá? Visão de futuro, visão de longo prazo. E isso aí eu vou ter que seguir para garantir a utilidade e garantia do serviço. Eu vou ter que avaliar aspectos do nível estratégico, tá? Que é a expectativa, tá? Posicionamento, planejamento e os padrões. Tá? Note que a saída da estratégia do serviço ela é entrada no desenho do serviço. Então, no desenho do serviço, o que é que eu tenho? Eu tenho a criação ou a modificação do serviço. Tudo o que eu precisar fazer para definição de como o serviço vai funcionar, vai operar, é nessa fase. Do que eu vou precisar comprar, adquirir, é nessa fase. Tá? Note que é nesse momento do desenho que eu vou poder ter feedbacks imediatos para a estratégia. Então, por exemplo, a estratégia de serviço quer fornecer um home banking lá para a China. Então, eu vou ter que fazer um site com a tradução para o chinês. Né? Os clientes lá vão ser milhões de clientes. Um exemplo, né? Eu vou ter que ter uma demanda para uma infraestrutura muito grande. Então, aqui, dentro do desenho, eu vou ter que desenhar que agora, para a China, no caso da China, eu vou ter que ter um data center muito grande para fornecer aquele serviço. Ok. Só que eu vou poder dar um feedback imediato lá para a estratégia, dizendo assim, não tenho condições de implementar. Porque o que foi definido pela estratégia, e a gente está alinhado com essa estratégia, esses padrões que foram definidos, essas expectativas de longo prazo, né? E as políticas, a companhia disse que por ano ia investir 3 milhões na TI. Só que para implementar o que está desejando, eu vou precisar de 10 milhões por ano. E aí, esse feedback já vai ser imediato. E aí, no nível estratégico, os gestores do nível estratégico vão dizer assim, caramba, a gente vai ter que avaliar esse quesito, porque não adianta a gente dar a entrada
requisitar essa demanda seja atendida no nível do desenho ainda, se a companhia não tem como implementar ela, não tem como produzir aquele valor para o cliente através do desenho daquele serviço. Ou ele vai pegar um empréstimo anual de 10 milhões, mas, na verdade, a estratégia, quando ela foi definida, ou ela vai ser modificada, certo? Então, vão ser estudados formas de captar aquele recurso financeiro, ou então a demanda vai ser diminuída, vai ser reprimida. Ao fornecer esse serviço, alguns aspectos ou requisitos dele vai ser diminuído. Então, ao invés de fornecer esse serviço para todos os chineses, vamos fornecer esse serviço somente para os brasileiros que estão lá na China. Já diminuiu o escopo, né? Então, o nível estratégico, quem é que vai poder definir isso daí? É quem vai poder dizer, não, implemente com esses 3 milhões ano que você tem, que a gente vai controlar isso aí de forma que esse produto, no nível estratégico, ele tem um perfil de público. A gente não vai ampliar ele para outras pessoas. Quem vai definir isso aí? O nível mais abaixo? Não. Nível técnico? Nível de desenho? Não. É o nível estratégico. Tá? E aí, por isso, do PDCA aqui, ó, pessoal. Tá? Porque eu vou ter uma saída e uma entrada aqui, uma saída e uma entrada aqui, que isso aqui são lições aprendidas. São feedbacks, tá? São feedbacks imediatos. Que o nível estratégico ele tem que estar ciente disso daí, tá? Pode ser melhorado, a gente vai... Isso aqui, na verdade, é a aplicação do PDCA, tá? O PDCA. Que aí eu vou ter feito o planejamento, vou estar executando, vou estar controlando e vou estar agindo para que ações futuras, tá? Quando eu for, de novo, aqui dar uma entrada para uma demanda que tenha, eu sei qual é a minha capacidade. Então, no meu planejamento ali, se a empresa definiu que vai lá operar na China e ela colocou 3 milhões para a TI, e a TI deu feedback imediato lá, dizendo, olha, 3 milhões não é suficiente. Eu vou ter que, no PDCA, no A lá, que é o agir, né, que é a ação, eu vou poder avaliar, no nível estratégico, formas de captar aquele recurso, ou então reprimir a demanda. É nesse momento que, na próxima iteração que for ter com a TI, essa iteração já preveja já que aquele aporte ele já seja colocado lá. Era 10 milhões, ok, a gente tinha 3 milhões, mas agora a gente conseguiu, tem como colocar os 10 milhões lá para a TI, para comprar o data center, um exemplo, né? Mas isso aí é uma retroalimentação que vai acontecer durante todo o ciclo de vida. Tá? Notem o seguinte, que para todos os estágios, tá? O que a gente tem? A gente tem uma entrada, tá? Através da saída do anterior, e automaticamente essa entrada vai gerar um processamento e eu posso ter feedbacks. Tá? Todos eles vão ter feedbacks imediatos. Tá? Porque eu estou aplicando aqui o PDCA. Tá? Esse feedback imediato ele pode acontecer com o seu vizinho, o seu estágio vizinho, ou ele pode acontecer com estágios que não são necessariamente o seu vizinho, porque os processos que estão dentro desses estágios, eu vou ter vários processos aqui, tá? Dentro de cada um desses estágios, que podem ter relacionamentos, tá? Com outros que não estão conectados diretamente. E aí é o momento que, por exemplo, a gente pode ter aqui o nível de operações, que é o que vai ter contato do serviço com o cliente, através de uma melhoria contínua, dando entrada lá no início, para se reavaliar. Por exemplo, digamos que a gente implementou o data center, tá? Aquele data center ele está sendo operado com 3 milhões de reais, tá? Precisava de 10, beleza, teve demanda que foi reprimida. E aí a gente desenhou, a gente fez a transição, estudou, avaliou os riscos, colocou em produção e ele está lá em operação.
E aí foi observado que, por conta de ter colocado aquele serviço em operação com somente 3 milhões, existem diversas melhorias a serem feitas, né? Tem demanda reprimida aí. E é nesse momento que eu vou ter lá melhorias contínuas, vindo aqui do cliente direto, tá? Através das operações, né? O cliente reclamando, para que o nível estratégico ele redesenhe, na verdade ele redefina a sua estratégia financeira ou sua estratégia de demanda. É nesse momento aqui que a gente tem o estágio, tá? o processo, por exemplo, de relacionamento com o cliente. Então a operação ela fez lá o fornecimento do serviço, que não está totalmente adequado ao cliente, mas o nível estratégico ele sabe disso, pô. Porque ele tem um relacionamento com o cliente ali que ele acompanha esses feedbacks, tá? De forma proativa. Ele não precisa... Olha só a diferença. Outro dia o Roberto perguntou lá no site, no site não, foi no WhatsApp, se o processo de relacionamento com o cliente tinha sido um processo novo. No ITIL V3, tá? No V3, a gente não tinha o gerenciamento, tá, de relacionamento com o cliente, que é um processo aqui do nível estratégico. Não tinha. Aí o ITIL 2011, na sua atualização, quando ele foi implementado, a comunidade sugeriu isso daí, tá? Porque quando a ITIL criou um processo só para cuidar dessa parte da estratégia, ou seja, da parte da governança, mas é uma governança ainda no nível gerencial, tá, pessoal? Que fique bem claro. Então, esse contato com o cliente, existia um gap, tá? Uma lacuna que não tinha. Só existia o relacionamento reativo. Tá? Bem aqui, ó. Tá? Por quê? Porque o cliente, na hora do entregador da pizza ir lá fazer a operação e entregar, o cliente reclamava para ele. Ou então o cara que usar o home bank lá, o cliente ligava para a central de atendimento dizendo, olha, tá uma porcaria, tá lento, tá indisponível. Ou então o cara do cloud lá que contratou o cloud reclama que o cloud está indisponível direto. Então, isso é reativo. No relacionamento de cliente proativo, o nível estratégico, tá? O que é que ele vai? Através do gerenciamento do relacionamento com o cliente, que só apareceu na atualização do ITIL para a versão 2011, ele prevê esse processo aí. Nesse processo tem um gerente, que o cara fica lá observando os índices de satisfação dos clientes. Pode ser através do call center, ligando para o cliente, o senhor está satisfeito, né? Ou então, por exemplo, avaliando relatórios, né? Por exemplo, os chamados que os clientes geram lá na central de serviço. Ele pode estar fazendo essa avaliação proativa. Então, quando ele avalia proativamente, ele vai avaliar lá no nível estratégico e vai dizer assim, caramba, olha, 3 milhões para manter esse data center está pouco. A gente tem que ampliar a capacidade, disponibilidade e tudo mais. Então, vamos gerar uma demanda para a área de TI para aumentar essa capacidade. Então, o que vai avaliar? Como aqui no nível de desenho eu tenho que desenhar essa ampliação de capacidade, tá? Ou eu crio, compro um storage a mais, ou então eu modifico, amplio o meu storage, aí é a avaliação da capacidade. Mas a capacidade, pessoal, não é só de fornecer um serviço específico, não, tipo armazenamento. É a capacidade operacional, é a capacidade do link, é a capacidade de quantidade de pessoas para atender aquelas demandas, tá? Então, isso é capacidade. E ela tem que estar sendo avaliada. Então, no nível estratégico, botou 4 milhões agora para serem desenhadas isso daí. E quando foi desenhado, foi avaliado que agora a gente pode ter um data center melhor, com 5 milhões ou com 10. Então, o data center vai ser comprado, e aí a gente vai
fazer a transição. Nessa transição é que a gente vai poder avaliar lá o impacto que tem em mudar os sistemas de um servidor para outro. Tá? Avaliar os riscos que essa operação ela vai ter, para mitigá-las, esses riscos, ou então eliminar completamente. Tá? Então vai ter que ser feito isso aí na transição. A saída desse planejamento, tá? Dessa transição, o que é que vai ser, pessoal? Vai ser testes, tá? Que foram avaliados, tá? O impacto, foi feito o estudo de risco, foi avaliado, foi feito uma implantação num ambiente controlado, foram testados. Depois disso, foi aprovado que aquilo pode entrar em produção efetivamente. Então, a saída desse trabalho de transição vai gerar uma requisição de serviço, vai gerar um pacote que vai chegar lá na operação e o pessoal do cotidiano lá vai poder implementar isso daí. E depois de implementado, os serviços vão ser mantidos. Então, eu vou ter que tratar incidente, tratar problema, implementar processo de eventos para ficar monitorando proativamente os eventos, tá? Mas a reclamação que o cliente pode gerar através dessa interação com os serviços, nesse caso aqui, pode ser reativo. Olha só, Denise, o PDCA, ele é um método genérico, tá? Ele foi criado por Deming, né? O ciclo de Deming, que é a pessoa que criou, não lembro agora de onde é que ele é, se era canadense, não recordo agora. Enfim, então, fazer um planejamento, você executar aquele planejamento, você verificar, tá? Se aquele que foi planejado ele foi efetivamente colocado em prática, e você agir para que você resolva aquelas inconformidades. Tá? Então, o PDCA ele pode ser aplicado em todas as fases. Olha aqui, ó. Quando eu faço lá o nível estratégico, definir o nível estratégico, a demanda, questões financeiras, a saída vai gerar uma entrada no desenho. Vamos aplicar o PDCA aí? Então, eu planejei, fiz um planejamento estratégico, planejei a questão financeira, ok. Beleza, agora vamos executar. Na execução desse planejamento, o que é? É eu colocar a execução do que foi planejado em um documento. Vou executá-lo. Vou definir um plano, um documento que formaliza isso. Pode ser o PET, por exemplo. Então, eu estou executando aquilo que eu planejei financeiramente. Tá? Nesse estágio, a gente tem lá o portfólio de serviços. A gente vai falar na parte da tarde. Então, nesse momento aí, é que a gente vai poder fazer o seguinte. Vamos executar, vamos fazer o planejamento. Executei. Isso que foi planejado, vamos fazer uma verificação se está sendo bacana, se está sendo seguido. E quem vai estar seguindo esse plano? Vai ser o desenho, né? Então, quando o desenho estiver fazendo o seu desenho das soluções, vai estar seguindo esse planejamento, tudo que tiver documentado. Tá? Nessa verificação, tá? Foi verificado que o pessoal lá da área de desenho, que está desenhando a solução, não está cumprindo aquilo que tinha sido documentado no seu planejamento estratégico. Nesse momento, aí a gente tem, como essa verificação plotou isso, a gente vai agir para que isso seja corrigido. A gente vai agir. É nesse momento que a gente tem aqui uma retroalimentação. Aqui no nível estratégico, eu tenho duas coisas a fazer. Tá? Ou eu exijo que a área de desenho, tá? Que o estágio de desenho, ele se alinhe, porque eu estou controlando isso daí. Ou tá? Eu vou ter que fazer uma alteração. Porque aqui, esse feedback imediato pode me trazer lições aprendidas que eu posso fazer ajustes aqui no nível estratégico. Ao invés de ser aqueles 3 milhões, eu vou colocar 5 milhões, tá? Para atender essa demanda. Mas note que foi o PDCA, né? Que você está aplicando aí. Num outro nível mais embaixo, tá?
do desenho, quando você gerou o desenho, que esse desenho ele deu como entrada lá na transição, tá? Eu posso aplicar o PDCA também aí, tá? É lógico, eu vou ter o desenho, eu fiz o planejamento do desenho, eu executei aquele desenho, tá? Como? Eu comprei os hardwares, comprei o data center, tá lá o data center, tá? Eu desenhei o data center, os requisitos do data center, comprei o data center, tá lá pronto para entrar em produção, certo? E aí, aqueles requisitos que eu defini no desenho, que tinham que estar sendo atendidos, por exemplo, o acordo de nível de serviço, que eu desenhei, e que o novo data center ele vai atender essas expectativas, tá? Vai ser executado agora. Eu vou colocar ele em produção. Beleza. Quando eu faço a transição para colocar ele em produção, no momento que essa transição ela tem que estar alinhada com o que foi desenhado. Eu estou trabalhando com o data center, eu não vou estar trabalhando com um servidor qualquer. Eu vou estar toda a minha transição, a avaliação de riscos, a minha o SLA que foi definido no desenho, eu vou ter que fazer essa transição de forma que não impacte os serviços baseados no SLA, nos requisitos que foram definidos que eu tenho que atender. Tá? Se for um serviço novo, beleza. Se for um serviço que já está em operação, eu vou trocar de servidor, um serviço, ele estava num servidor, agora vai estar no data center. Essa transição ela cresce de importância, tá? Porque eu estou tratando com um serviço que já tem gente usando e vai ter percepção lá no nível de operação pelo usuário. Se o serviço que estava numa máquina, estava funcionando, foi para um data center, ficou uma bosta, o serviço ficou ruim, porque gerou indisponibilidade ou gerou algum tipo de problema, para o cliente isso vai ser perceptível. Então a transição ela tá no meio aqui entre o serviço e a operação para justamente evitar esse problema. Tá? E o PDCA, note o seguinte, você tem o PDCA, tá? Como sendo aqui o ciclo deles todos, ó. Isso aqui é o PDCA, por isso que eu coloquei aqui, ó, tá? Você planejou, você executou, você verificou, você checou, né? E você agiu para corrigir, melhoria contínua. Você está indo lá, fazendo todo o processo de novo, tá? Ou você tem a interação imediata, feedback imediato do próximo estágio, porque os próximos estágios já podem te dar um feedback ali, tá? É igual aquele exemplo daqueles corredores, né? Lembra que nas Olimpíadas tem aquele que passa o bastão, né? Vai passando o bastão. Então, até na última Olimpíada, a brasileira lá deixou o bastão cair da mão né, quando foi pegar assim, deixou cair. Então, esse é o feedback imediato. Então, são quatro atletas que vão estar correndo, certo? Então, ela faz uma etapa, certo? E essa etapa, ela passa o bastão. Se esse bastão cair, certo? Melou tudo, tá? Então, já tem um feedback imediato. Ó, bicho, na próxima vez, tá? Não passa o bastão da forma errada, não. Passa numa metodologia, de uma forma que a gente faça ok. Então, vai ter que treinar, vai ter que, né? Então, você já tem um feedback imediato, tá? De cada um desses processos. Esse conceito aqui, pessoal, é importante, tá? Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Porque isso aqui é questão de prova. E o PDCA nada mais é do que uma ferramenta. Ele é uma ferramenta que implementa todo esse ciclo de melhoria contínua. Ele pode ser aplicado aqui, tá certo? No ciclo de vida dos serviços da AITIO. Pode ser aplicado em gestão de projetos. Por isso que tem o PDCA lá. A gente pode aplicar em tudo na nossa vida, num projeto de estudo, tá? Então você fez um planejamento, fez um cronograma, está executando aquele projeto, está checando se o projeto de estudo, se você está tendo rendimento no seu papiro. Se você viu lá, poxa, não estou tendo rendimento, eu vou ter que agir agora para melhorar. Ele pode ser uma retroalimentação para você avaliar lá estrategicamente. Tudo aquilo que eu defini estrategicamente de orçamento, eu vou ter que rever, vou ter que juntar mais dinheiro. Nesse ano não dá
para comprar aqueles livros ali, eu não vou conseguir, por exemplo, ter um bom rendimento. Então, eu vou começar a juntar dinheiro aqui. Olha a visão de futuro, né, que o nível estratégico tem. Eu vou começar a juntar dinheiro aqui para que daqui a 2 anos eu tenha dinheiro para comprar todos os livros da bibliografia. Ótimo. Se o seu planejamento tiver focado nisso daí, é excelente. Você pode implementar isso em ondas sucessivas, né? Ou seja, você vai implementando, comprando os livros aos poucos, melhorando a maturidade aos poucos, ou então você pode dizer, não, eu não tenho condições de botar um projeto agora de estudo, eu vou começar a juntar as ferramentas, daqui a 1 ano, depois de 2 anos, eu já juntei o dinheiro e vou fazer compra dos livros. Tá? Esse não é o melhor cenário, pode ser feito em ondas sucessivas, é o melhor cenário. Mas note que, se você, no nível de operações, está lá fazendo seu projeto de estudo, e você viu que você não está tendo rendimento, você é o seu cliente, você é o seu gestor estratégico, você desenhou como é que você iria fornecer esse serviço para você, né? Você fez a transição, como é que é? Eu tenho que, como eu fiz o desenho, eu sei quais os livros que eu comprei, que eu vou usar, tá, nesse projeto. Então eu sei que eu sou o gestor desse desenho. Eu desenhei comprar os livros. Eu desenhei... agora, como é que eu vou fazer essa transição? Eu comprei um novo livro e eu já estou estudando com outros livros. É o momento de pegar e enquadrar esse livro no meio aqui? Não vai atrapalhar o meu rendimento? Não vou desfocar, certo? Então, você vai avaliar os riscos que você tem em pegar e ler um livro que talvez nem esteja na bibliografia, tá? Mas você, quando desenhou, você viu lá no desenho, olha, esse livro é interessante, eu vou comprar ele, que foi indicado, ele é bom. Então, você vai fazer a transição. Você tem o seu cronograma. Nesse cronograma, você não estava prevendo ele. Tá? Ou um curso que você comprou. Não estava prevendo. Você vai encaixar aquilo que está ali. Sabe que ele não vai ter impacto? Eu vou estudar agora de madrugada nesse curso que eu comprei na internet. Isso daí não vai ter um impacto para a sua vida nos seus outros processos de estudo, tipo, você vai ficar mais cansado no dia seguinte para estudar. Então, você, na transição, você avaliou. Você comprou o curso ou comprou o livro, tá? Você pode ter, tá, esse feedback imediato. Esse cara aqui, pessoal, é o que vai te fazer ter sucesso no concurso, pô. Porque na hora que você desenhou, eu vou fazer tal curso, vou comprar tal livro ou tais livros, ou a forma como eu desenhei estudar, que eu fiz o meu cronograma, não está bacana. E na transição, quando eu entrei em operação, apliquei, avaliei os riscos, que era adicionar aqueles livros, aquele cronograma, aqueles ajustes ali. Na hora que eu comecei a estudar, que eu vi, rapaz, não está dando um rendimento bacana, não. Eu vou poder fazer esse feedback aqui, tá certo? E fazer essas mudanças. Tá bem? Fazer essas mudanças, porque eu tenho esse feedback imediato, tá? Do estágio seguinte logo. E aí você propor a melhoria contínua do seu projeto, tá? No nível estratégico, no nível de desenho, desenhar um curso que você precisa adquirir, né? Ou você desenhar a melhoria contínua da transição, porque você, ao adquirir o curso, você fez a transição, não avaliou os riscos que tinha de, por exemplo, estudar de madrugada para poder encaixar naquele teu cronograma, e aquilo impactou, tá? Foi um risco que você correu e não está tendo ganho, rendimento. Você é mesmo seu cliente, você está fazendo a operação daqueles serviços, executando, e você mesmo se dá o seu feedback, dizendo, olha, não está legal dessa forma não está gerando valor, certo? E aí isso aí vai ser um feedback imediato para você mudar, fazer uma transição nova. Agora eu vou avaliar os impactos e riscos de não estudar de madrugada. Eu vou acordar 1 hora mais cedo, eu acordava de 6 horas, agora eu vou acordar de 5, e aí eu vou avaliar se vai ser legal. Vou implementar. Implementou? Está em operação? Aí vamos usar o PDCA. Você planejou estudar de manhã cedo, não de madrugada, entrar 2, 3 horas da madrugada. Você vai acordar de 5 horas agora. Se planejou, beleza. Entrou em operação, está em execução. Agora você vai verificar. Pô, eu estou tendo rendimento, fazendo os simulados, está legal. Né? Eu estou aprendendo mais, está legal. Beleza. Caso não esteja, você tem como agir. Você tem como
tem a melhoria contínua, tá certo? Porque essa é uma oportunidade, no caso, né, que você observou. Tá? Ou você vai fazer esse feedback imediato aqui, fazendo uma mudança novamente, ou seja, essa mudança vai ser um ajuste. Um ajuste naquele seu cronograma ou na forma de estudar. Tá? Ou você pode fazer essa solicitação desse ajuste no nível estratégico. Tá? Eu vou avaliar que eu preciso botar mais recurso financeiro, ou então a demanda, né, pelos serviços de estudar estão muito intensas. O meu projeto, que era de longo prazo, por exemplo, aliás, que era de médio prazo, era fazer em 2 anos, começar aqui do zero, e em 2 anos fazer esse ciclo aí todinho. Agora, como está muito apertado, eu vou poder fazer agora isso aqui em 3 anos. Por quê? Porque no nível estratégico, eu vou sair aqui do zero até o ano 3, eu vou poder encaixar todo aquele meu planejamento orçamentário, aquela demanda que estava sendo muito grande para mim, dos serviços, eu não estou tendo vazão para poder implementar ela. Tá? Então, estrategicamente, eu posso mudar. Tá certo? Tranquilo aí, pessoal? Denise, respondi a tua pergunta aí. O PDCA é uma ferramenta que você vai poder utilizar para essa gestão de melhoria contínua. Tá? O ITIL 2011, tá? Que é o V3, mais atualizações, ele propõe 4 novos processos e outros modificados. Tá? Então, a gente tem lá a estratégia, tá? O gerenciamento da estratégia, o gerenciamento de relacionamento com o cliente, ou seja, relacionamento de negócio, são novos. Tá? Então, no nível de operações, a gente tem, tá, a coordenação. Desculpa, o nível de desenho, a gente vai ter aqui a coordenação. Ou seja, quando eu for desenhar, fazer o desenho, eu tenho que ter a coordenação desses outros processos. Tá? Isso não existia na ITIL, tá? V3. Já na transição, eu não tinha a avaliação da mudança, tá certo? E foi implementado. Esses outros aqui, que estão com esse símbolozinho de atualização, foram os processos que foram atualizados, foram aprimorados. Tá? Outra coisa a ser observada aqui, tá, é que no nível de melhoria contínua, certo? Isso aqui, tá, é o processo. Eu tenho o processo de melhoria contínua em 7 passos. Todos esses outros aqui são ferramentas. Ah, Emanuel, por que é que está aparecendo aí como se fosse um processo separado? Não é. A ITIL, quando coloca lá, ela coloca como termo didático que existe, né? O SWOT, o PDCA, a abordagem de melhoria contínua e a medição através de relatórios, mas tudo isso são ferramentas, não são processos. Tá? São recursos que você vai utilizar para atingir aqui, tá, a melhoria de processos. Tá? A melhoria de todos os processos. Tá joia? Então, todos os outros são aqui processos, né? Os processos de estratégia de serviço, os processos de desenho, processo de transição, joia? Os processos de operação, tá? E o processo, que é só um, de melhoria contínua. Os outros são ferramentas. Então, o SWOT são pontos fracos e pontos fortes, tá? Oportunidades de melhoria e ameaças. É um quadro, uma tabelinha que a gente pode fazer para levantar, tá certo? Como a gente tem que encarar, tá, para a melhoria contínua os nossos processos, avaliando aspectos de pontos fracos. Então, a gente tem que ampliar, tá,
mitigar esses pontos fracos. Tá? Isso faz parte da melhoria contínua. A gente tem os pontos fortes, que a gente tem que mantê-los ou ampliá-los. Tá? A gente tem oportunidades que vão surgir durante todos esses outros processos aqui, esses estágios, né? Todos eles vão poder gerar oportunidades ou vão poder gerar ameaças. Tá? Então, tudo isso vai ser uma ferramenta que a gente pode estar avaliando para poder estar conduzindo aí os nossos, a nossa melhoria contínua, tá? O PDCA. Tá? Desculpa, PDCA não, o SWOT, né? O PDCA a gente já viu. Em português, ele é o PEVA, né? Que é o planejar, executar, verificar e agir, né? Que é o equivalente ao Plan, Do, Check and Act. Tá? A abordagem de melhoria contínua é a gente implementar uma metodologia de melhoria contínua, ou seja, a gente tem um processo que vai ter um gerente, vai ter alguém que vai ter que responder como dono daquele processo, né? E vai ter seu gerente de processo. Mas eu posso ter uma abordagem, uma metodologia específica para melhoria contínua de serviço. Eu posso, por exemplo, usar o ISO 9000. Tá? Então, a minha empresa utiliza uma abordagem, uma metodologia para alcançar níveis de qualidade da ISO 9000. Pode ser. Tá certo? Medição de relatórios, isso aí são ferramentas, pessoal. Tá? Então, eu vou implementar os processos, então eu vou precisar dar feedbacks, poder avaliar relatórios, tá? Que são a saída da operação dos serviços. O cliente vai poder ter a percepção. E eu posso fazer a melhoria contínua dos serviços pontuando relatórios que vão fazer essa medição da percepção do cliente. Tá? Então, pessoal, é interessante a gente ver que todos esses processos que são em fases, tá? São tranquilos. Na minha visão, às vezes a gente não precisa decorar, sair decorando esses processos. Pelo contexto, a gente consegue avaliar isso daí, tá certo? Então, por exemplo, no nível estratégico, vamos avaliar qual que é a missão do nível estratégico. Não é definir as políticas, não é que todos os outros estejam alinhados com o negócio. Então, eu tenho lá a estratégia de negócio. Tá? Eu vou ter um relacionamento com o negócio, relacionamento do cliente com o negócio. Tá? Isso é nível estratégico. A gente vai ter lá o portfólio de serviço. A gente vai falar na parte da tarde todos os serviços que estão ativos e que são obsoletos, que podem, porventura, no final, voltar a ser ativo. Tá? A gente vai ter aqui gerenciamento da demanda, ou seja, os clientes sempre vão estar vão demandar mais recursos, tá? mais do serviço. Então, o cliente ele pode estar satisfeito com um serviço, está sendo fornecido com excelência, mas ele pode chegar para você e dizer assim, eu quero mais. Eu tenho requisitos novos aqui que precisam ser atendidos. Tem como atender? Tem como criar? Então, vão ser demandas que eles vão chegar pelo nível estratégico, porque a empresa ela só vai poder atender a demanda estratégica, aquela demanda, se a estratégia da empresa tiver condições, né? Então, não adianta o cliente chegar e dizer assim, olha, eu quero... um exemplo, a NASA quer chegar a Marte. Beleza, vai chegar a Marte com uma pessoa dentro da espaçonave lá. Tá, beleza. Qual é a estratégia? Para chegar lá, a gente tem que ter não sei quantos bilhões. Tá? Então, vai ter a demanda vai chegar, agora a gente quer chegar lá com o ser humano. Beleza. Cadê os recursos financeiros? Né? Então, tem que ter isso daí. Então, isso aqui está ligado com questão financeira. Ó. A demanda ela vai existir. É o cliente dizendo, eu quero mais. Eu não quero só enviar o robozinho lá para Marte, não. Eu quero mandar pessoas. Então, vai demandar essa demanda, vai demandar mais recursos. Tá? Automaticamente. Recursos financeiros. Tá? No nível de desenho, aí a gente tem lá que desenhar a disponibilidade, a continuidade do serviço em caso de catástrofe, gerenciar lá o fornecedor,
tá? Porque eu posso contratar, eu vou ter que desenhar o contrato de um serviço, por exemplo. Isso ainda é na fase de transição. A fase de transição, eu já tenho um serviço que já está indo para a operação. Se eu já tenho um serviço que já está indo para a operação, eu não fiz o desenho de quem é que eu ia contratar o serviço, quanto é que eu ia pagar pelo serviço, tá? Alinhado com a estratégia de serviço, tá certo? Então, eu vou contratar um fornecedor, eu vou contratar um data center, tá? Que é de terceiros. Eu vou ter um fornecedor, eu tenho um recurso financeiro, então tem que estar alinhado com a questão financeira. Então, é no desenho, tá? Eu vou ter lá acordo de nível de serviço. O acordo de nível de serviço já tem que estar desenhado na hora que eu vou botar ele em operação. Por quê? Porque não adianta eu colocar um serviço no ar se eu não tiver como medi-lo. E a gente sabe que uma das saídas dos processos é o resultado, eu ter como medi-lo. E se eu vou medir, eu tenho condições de apontar ali imperfeições e melhorias para eles. Tá? Nesse momento, que eu preciso desenhar isso também, tá? O nível de serviço. Eu tenho que desenhar a capacidade. Então, se eu vou botar um data center em operações, aquele data center vai atender todos os serviços? O catálogo de serviços. O catálogo de serviços são todos os serviços que eu tenho desenhados, ativos e aprovados. Então, quando eu faço o desenho de um serviço, esse serviço novo, que ainda vai entrar em operação, certo? Ele tem que ser catalogado. E é nesse catálogo que eu vou dizer lá, esse serviço foi aprovado, ele pode ser, esse data center pode entrar no ar, ele vai ser comprado porque tem recurso financeiro, eu tenho um requisito de nível de serviço que diz lá que o data center que a gente contratou, né, por um fornecedor terceiro, ele tem um nível de requisitos que me atendam 24 horas por 7, que tenha lá um outro data center de backup, de redundância, de espelhamento, de contingenciamento. Então, todos esses requisitos, eles estão num documento. Esse é o catálogo de serviço. Esse catálogo de serviço, ele tem lá todos os serviços que estão ativos, que são serviços para o cliente, tá? E tem todas as informações dele, tá? Com todos os outros aspectos de nível de serviço, de continuidade, disponibilidade do fornecedor dele, quem que é o fornecedor, aspectos de segurança. Então, o catálogo de serviço nada mais é igual um catálogo, por exemplo, lembra lá que você chega num restaurante, aí você diz assim, garçom, me vê o catálogo de vocês. Aí o garçom vai chegar, vai fornecer, você vai ver lá, tem esse serviço aqui. Tem esse prato aqui. Dentro desse prato, o que é que tem? Tem todas as especificações dele, né? Tem todos os outros requisitos. Que eu sei que quando eu comprar, que eu escolher aquele lá, todos os requisitos que estão ali, que eu comprei, eles vão ter que ser entregues. Tá? Então, no catálogo vai estar questões de, por exemplo, a disponibilidade. Se eu comprei, por exemplo, eu vou comprar um data center, tá? Seja o fornecedor vai me dar o data center. Então, questões sobre disponibilidade, tá? Continuidade, se é um fornecedor de terceiros, né? Então, continuidade, questão da segurança, disponibilidade, a capacidade de ampliação, tudo isso, na hora que eu for comprar, eu vou ter que avaliar esse catálogo. É igual lá no restaurante. Vou olhar, pô, ele tem disponibilidade, garantia. É aquela questão da utilidade e garantia, né? Então, na hora do desenho, ou você vai desenhar um serviço que você vai fornecer ele por completo, ou pode prever que você vai terceirizar, você vai transferir a responsabilidade sobre aqueles itens, tá? Para terceiros. Só que você, nesse momento do desenho, você tem que ter desenhado como é que você quer que aquele serviço se comporte no tocante à disponibilidade, continuidade, segurança, capacidade e sobre o nível de serviço, seja você próprio, empresa fornecendo, ou seja terceiros. E nesse catálogo de serviço é que vai estar essas informações. Tá?
Vão estar no catálogo. Beleza? E aí, para coordenar todos esses outros, aí a gente tem a coordenação, tá? De desenho. É nesse momento que você vai ter o ITIL na versão 2 com essa ampliação, coisa que não tinha no ITIL V3 puro, aquela de 2007, tá? Aqui, a gente tem aqui, ó, 2007, né? Tá? Deixa eu ver aqui outro aspecto disso aqui. Tranquilo aí, né, pessoal? Aí a gente tem aqui. Tinha outra coisa interessante que eu queria citar aqui, eu não estou lembrando, cara. Tá? Beleza, vamos seguindo. Então a gente tem, tá, esses outros processos, tá? Por exemplo, aqui na transição, tá? A transição, ele separa o que foi desenhado da operação, não é isso? Então, o que a gente tem? A gente vai planejar a transição. Pessoal, isso aqui, o planejamento da transição e suporte, certo? A gestão de projetos, que pode ser usado pelo PMBOK, o Prince2. Você vai planejar como que aquele data center ele vai ser colocado em produção. Aí todos os aspectos relacionados a isso. Você pode fazer um projeto só para isso. Esse processo aqui vai definir isso. Tá? Aí a gente entra sobre outros aí, por exemplo, gerenciamento da mudança, tá? Que vai receber o input aí, pode ter sido até lá da operação, com feedback imediato, para estudar uma mudança num serviço que já está em operação. Tá certo? A gente tem lá gerenciamento da configuração. Então, todos os serviços que foram adicionados ou modificados, a gente tem que atualizar, tá, a base de dados de itens de configuração, tá, dos ativos da rede. Tudo, certo? Seja software ou hardware. A gente vai poder fazer validação e teste. É nesse momento que a gente vai aprovar que o nosso pacote, a nossa mudança, ela seja implementada, tá? E ela vai ser implementada, tá, pessoal, através de um processo que existe dentro da operação, que é essa aqui, ó, a requisição de serviço, tá? A requisição de serviço, ele implementa, tá? Porque na operação, toda a equipe de operações, ela está cuidando dos incidentes, tem uma equipe de problema, tem uma equipe de configuração, aliás, de gerenciamento de acesso, tá? De dar privilégios, por exemplo. E é nesse momento que a gente pode pegar uma equipe específica para implementar as mudanças que foram propostas, que vão entrar em produção. E aí o data center vai passar a funcionar. É nesse momento que a gente previu que aqui que tinha uma aplicação que rodava num servidor antigo, a gente vai colocar ele em produção. Mas para colocar ele em produção, tá certo? Aqui, a gente vai ter que atender um requisito, uma requisição de serviço, de colocar ele no ar de novo. E aí, de repente, lá em operação, aquele serviço já entrou em operação, aquilo pode gerar uma demanda para o estágio anterior, através de quê? Do gerenciamento de mudança. Tá? O gerenciamento de mudança, ele vai gerenciar o que vier de feedback, tá? Aqui do gerenciamento do estágio de operações ou do estágio de desenho, tá? Então, claro que aqui são novos serviços e aqui em uso, né? Então, os serviços que estão em uso, de repente eu tenho um feedback aqui que vão requisitar mudança, tá? E eu posso ter desenhos feitos aqui que vão requisitar mudança também no ambiente, tá? Mudança, uma mudança de um serviço novo ou modificado, tá? A Débora perguntou aqui, ó, fiquei na dúvida, quem autoriza ou aprova a mudança? Seria o gerente de mudanças ou a estratégia de
serviço. Olha só, quem aprova, Débora, é a gerência de mudança. A gerência, porque, olha só, não sei se vocês viram um vídeo que eu fiz falando sobre a estratégia e a gerência. Olha só, vamos lá, eu vou colocar aqui um quadro bem rapidinho. Um momento só, pessoal. Deixa eu chamar aqui minha lousa. Deixa eu chamar aqui a lousa, pera aí. Então, olha só. O que é que eu tenho? Digamos aquela pirâmide, né? Então, eu tenho aqui a pirâmide. Tá? Então, no nível mais acima, o que é que eu tenho? Eu tenho uma estratégia, né? A estratégia, tá? E a estratégia é a governança. Beleza? É a governança. No nível mais abaixo, eu tenho o quê? Nível tático, tá certo? Que é o nível de gestão, tá? E aqui o nível operacional. Não sei se vocês viram um vídeo que eu coloquei recentemente que eu falo do encapsulamento. O que é o encapsulamento, pessoal? O nível estratégico, ele encapsula aqui todos os serviços que são implementados aqui. O nível estratégico não vê. Ele não precisa saber. Então, o gerente estratégico, por exemplo, a governança, ele faz uma demanda e ele não precisa saber do gerente como é que o gerente, se ele está usando o ITIL para gerenciar os processos. Ele quer o resultado. Ele não quer saber se o data center ele está no provedor de serviço ou ele está fisicamente dentro da empresa. Tá? Ele ofereceu lá, olha, o nível estratégico colocou 3 milhões para a TI se virar e fornecer o serviço. Se eu vou comprar um data center, eu vou fornecer o serviço através de um parceiro, um fornecedor, aí quem definiu foi a estratégia de gestão, tá certo? Aí você vai e pergunta assim, a Débora perguntou, né? Quem é que aprova a mudança? É o nível estratégico de serviço ou é o nível da mudança, gestão da mudança? Olha só, quem vai avaliar, tá certo? É o nível de mudança, tá? O nível da aprovação daquela mudança. Então, por exemplo, o nível estratégico, ele ofereceu lá 3 milhões. Beleza, você comprou o data center, você não forneceu, você não contratou um serviço de terceiros. E aí você vai colocar os serviços que estão dentro da empresa, dentro desse data center agora. Ok. Vamos estudar os impactos e probabilidade de acontecer algum evento catastrófico. Ok. Vamos aprovar a mudança. Quem vai aprovar a mudança? Tá? Naquele cenário ali, tá? Vai ser o dono do processo. Ele quer entregar aquele cenário ali. É lógico que podem ter diversos gestores para aprovar aquele cenário ali. Tá? Então, vamos voltar para aquele quadro lá. Então, o que vai acontecer é o seguinte, ó, na transição, você avaliou, tá, que botar o serviço naquele novo data center não vai causar impacto nenhum. Tá? Não vai provar impacto nenhum. Aqui existe um comitê de mudança. Podem ter pessoas, tá, que podem ser gestores do nível estratégico, gestores de desenho, gestores de operação, gestores de melhoria contínua. Eles vão compor um comitê. Esse é um comitê gestão de mudança. Esse comitê é quem vai avaliar os aspectos de forma geral sobre os aspectos da estratégia, do desenho, da própria transição em si, da operação. Então, existe a aprovação, tá? Não tem uma única pessoa que vai tacar a assinatura lá no documento e dizer assim, eu aprovo, vai. Não, normalmente, os gestores eles compartilham essa responsabilidade. Até porque é de interesse, você que é o gestor de mudança, avaliar
os impactos que tem, mas outras pessoas devem se envolver também, tá? Devem se envolver também para você compartilhar responsabilidades. Não assumir nos peitos ali tudo só você, tá certo? Então existe a figura, a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente estiver no capítulo, não sei se é o 6, 5 ou 6, ou 7, não sei, que fala sobre a parte aqui, certo, da transição. Acho que é o 5. Tá? E aí a gente vai falar lá do comitê gestor de mudanças. Tá? Tranquilo aí, Débora? Ficou um pouquinho mais claro essa questão? Tá, joia. E aí o nível de operações, pessoal, é a operação do dia a dia ali, tá? Então, essa operação vai tratar dos incidentes, dos serviços que já estão no ar e também dos serviços novos, tá? Esses serviços novos vão ser implantados através de requisições de serviço, ou os serviços modificados também vão ser implantados com requisições de serviço, certo? Mas notem que tem uma diferença, pessoal. A requisição para mudança, a requisição de mudança é você fazer uma requisição para que o processo de transição ele avalie aquela mudança sobre os aspectos. Então, a requisição é uma avaliação de mudança, uma gestão da mudança. Tá? Agora, isso aí vai virar uma demanda. E essa demanda ela é para o outro estágio. E essa demanda que já foi avaliada é uma demanda de implantação. Então, é uma requisição de serviço. Ela vem como um documento ali que pode estar detalhando o que é que tem que ser feito, tá? Uma implementação final, que já foi feita a aprovação dela, já foi testada, já foi colocada em ambiente de teste, ambiente que reproduziu aquilo ali, um ambiente controlado, e aí vai chegar lá bonitinho já para você. Caso essa gestão da mudança que foi feita aqui na transição, ela gere um pacote, uma requisição de serviço que não tenha sido bacana, que vai gerar algum problema, então a gente tem um feedback imediato para dar lá para a transição, que não foi feita da forma correta. Tá? E a próxima interação, isso aqui é o PDCA, sendo aplicado, mas sendo aplicado num nível de vizinhos, certo? Vai poder propor mudanças, tá? Ajustes, melhoria naquele processo de mudança, tá joia? E aí essas requisições de serviço que vão chegar aqui já vão chegar melhores, né, do que chegaram anteriormente, tá? No ITIL versão 2, no V2, a gente não tinha um processo único e exclusivo de melhoria contínua. Tá? No ITIL V2 já existia a previsão de melhoria, tá? De melhoria contínua da aplicação do PDCA. Já tinha, só que agora foi criado um processo exclusivo. Eu posso, nesse projeto, ter um dono do processo, ter gerentes de processo dessa seara específica. Porque a ITIL V3, tá? A gente já viu que, diferente do V2, que é só dividido em entrega e serviço, ou seja, a entrega era tudo isso aqui, ó. Ele abarcava na entrega, tá, pessoal? Toda essa parte aqui, o V2 chamava de entrega. Essa parte aqui era de suporte. Tá? Agora não. O que acontece? E existia uma interação entre a entrega e suporte. Tá? Existia também questões de avaliação de nível estratégico, mas não tinha um amadurecimento muito grande. A gente já viu que no ciclo de vida do ITIL, ele foi lá passar para... o valor era a entrega do serviço, o foco era a entrega do serviço, depois passou a ser entregar valor, né? Então aí já chega a um nível de maturidade da questão estratégica, desse alinhamento com a estratégia muito maior, tá? E é nesse momento que o ITIL ele divide um estágio para a estratégia, um estágio
para desenho, um estágio só para transição e outro para operação e outro para melhoria contínua. Tá bom? Pessoal, vamos fazer um intervalo de novo, tá? E aí a gente volta às 14 horas para fazer os exercícios. Tá bom? Eu espero que vocês tenham tido aí compreensão desse cenário do ciclo de vida, tá certo? Que se vocês pararem para pensar, vocês podem ter um contexto que não precisa estar decorando, tá? E às vezes até decorando alguns, os outros você vai por eliminação, tá certo? Então é isso aí, fiquem com Deus, a gente volta às 14 horas. Valeu!